A cena musical underground, especialmente no metal extremo, continua pulsando com paixão, identidade e resistência, mesmo diante das transformações tecnológicas de 2025. Uma pesquisa aqui na Dark Rádio, baseada em uma enquete com mais de 4.600 participantes, revela como os ouvintes estão consumindo música hoje, destacando a tensão entre o digital e o físico, o imediato e o ritualístico. A pesquisa perguntou se os ouvintes ainda compram formatos físicos, como CDs, vinis e fitas cassete, e de quais bandas. As respostas mostram um cenário diverso, com 4 perfis distintos de consumo que refletem mudanças culturais e tecnológicas. Cerca de 32% dos participantes compram material físico ocasionalmente, mas priorizam o uso de streaming, indicando uma adaptação à praticidade das plataformas digitais. Outros 27% abandonaram completamente os formatos físicos, consumindo música exclusivamente online. Já 23% preferem apoiar bandas novas e independentes, comprando seus discos como forma de sustentar a cena underground. Por fim, 18% investem apenas em bandas consagradas, movidos por laços afetivos e nostálgicos, com artistas que marcaram suas histórias pessoais. O domínio do streaming reflete a busca por acessibilidade e imediatismo. Plataformas digitais oferecem catálogos vastos, disponíveis a qualquer momento em qualquer lugar. Porém, essa facilidade no acesso pode levar a uma escuta superficial, marcada pela troca rápida de faixas e pela influência de algoritmos que moldam o que chega aos ouvintes. Esse modelo, embora prático, distancia o público da imersão profunda que caracteriza a experiência do underground, onde a música é mais do que som, é um ritual de pertencimento. Por outro lado, a compra de discos físicos, especialmente de bandas novas, surge como um ato de resistência. Adquirir um vinil ou CD de um grupo independente é mais do que uma transação comercial. É um gesto de apoio à produção cultural que está à margem do mainstream. Esse comportamento reflete uma escolha consciente de valorizar a cena underground e seus integrantes, sustentando artistas que operam fora dos grandes circuitos comerciais. Para muitos, comprar um disco é reafirmar uma identidade cultural e participar ativamente da preservação de uma comunidade criativa. Os fãs que optam por bandas consagradas, por sua vez, buscam reconectar-se com memórias e momentos marcantes de suas histórias. Adquirir um novo álbum de um grupo clássico pode ser uma forma de reviver a adolescência ou um período significativo da vida. No entanto, esse apego ao passado pode limitar a abertura ao novo, correndo o risco de estagnar a essência experimental do underground, que sempre se alimentou de inovação e ousadia. A pesquisa também aponta para uma mudança cultural mais ampla, onde o acesso supera a posse. A música, cada vez mais, é vista como um serviço, um fluxo constante de dados, em vez de um objeto tangível. Contudo, essa desmaterialização traz desafios: a precarização do trabalho artístico e a concentração de lucros nas plataformas digitais ameaçam a sustentabilidade da cena underground. Podemos concluir que o consumo musical no underground vai além de escolhas entre streaming e discos físicos. É uma prática que constrói identidades, sustenta comunidades e resiste à massificação cultural. Para que o underground continue vibrante, os fãs precisam ser mais do que consumidores, devem ser cúmplices, apoiando artistas com ações concretas, como comprar discos, material, compartilhar conteúdos e participar ativamente da cena. Em 2025, ouvir música underground é, acima de tudo, um ato de pertencimento, resistência e compromisso com uma cultura que pulsa na contramão do mainstream. Hoje eu conversei com o Daniel Aguerhost, que explicou mais sobre a pesquisa feita pela Dark Rádio com o intuito de saber sobre a maneira de consumir música agora em 2025. Olá, Daniel! Primeiro, obrigada por participar do Momento Cultural, trazendo suas impressões sobre a pesquisa que a Dark Rádio fez. Mas primeiro, conta aqui pra gente, quem é Daniel Aguerhost? Bem, é difícil. Vou tentar resumir aqui quem eu sou
Mas eu sou Daniel Aguirhost, eu estou no cenário desde o final da década de 80, já contribuí com muitos zines, organizei festival desde o começo dos anos 90, estive muito envolvido principalmente com o cenário Black Death Metal, então já estive em algumas bandas, zines e vivo o underground desde que me entendo por gente, assim. O underground é minha grande paixão, tanto que me levou a ter uma pequena gravadora, me levou a criar a Dark Radio, um veículo que apoiasse o underground. E é meu grande ópio, é minha grande paixão, toda voltada para o underground. Eu sou um apaixonado por bandas desconhecidas, conhecer novas bandas, e desde menino eu sempre quis apoiar o underground, sempre quis fazer com que esse cenário nosso se perpetuasse, e todos os movimentos que eu faço são para isso. Então, contribuí em vários zines, gosto de escrever sobre música desde pequeno, e hoje a grande realização é ver a Dark Radio quase completando 15 anos de total devoção ao underground, mantendo-se como uma referência no cenário underground. Daniel, por que fazer uma pesquisa sobre formas de consumir música em 2025? Bem, antes de tudo, também sou um colecionador. Então, desde que conheci e comecei a ter minha própria renda, eu compro material, sou um quase acumulador. Então é impossível, eu não lembro de um mês onde eu não tenha comprado nada, nem que fosse um material único que seja. E por estar há tanto tempo no underground, né, eu venho acompanhando a mudança deste formato. Como proprietário de um pequeno selo também, eu venho acompanhando as dificuldades que principalmente o underground vem enfrentando com estas transformações. E aí eu quis muito saber. A gente tem um espaço de enquetes na Dark Radio que estava sendo pouquíssimo utilizado, e eu tive um instalo de tentar trazer um pouco do comportamento, né? Então a ideia é que as próximas enquetes disponíveis reflitam mais sobre isso, porque seria muito fácil falar qual é o seu disco preferido e tal, mas não, quero conhecer um pouco mais sobre este underground que é muito diferente do underground que me trouxe lá no final dos 80, comecinho dos 90. Então, quis muito saber como estava esse consumo de metal, principalmente no underground. Se era uma perspectiva diferente do que eu, como colecionador e como produtor, venho enxergando, né? Então eu fiquei muito contente de ver que teve uma boa adesão, deu para fazer uma margem aí de pesquisa e traçar um pouco desse comportamento, né, validando um pouco das coisas que eu pensava, me surpreendendo com outras, mas a ideia foi tentar entender essas transformações, né, como que o underground, para onde o underground está caminhando. As respostas recebidas foram as esperadas ou foi um resultado surpreendente? Olha, confesso que me surpreendeu sim a resposta, né? O resultado desta pesquisa me surpreendeu bastante, porque se você for olhar numa primeira análise, quase 80% das pessoas assumem que compram material, que compram o físico. Uma falha da pesquisa foi a periodicidade, né? Querer saber com que frequência estas pessoas compram, mas eu fiquei muito animado por ver que as pessoas ainda compram. Ali foi possível destrinchar um pouco, ver que tem gente que compra mais de bandas clássicas, tem gente que compra mais de bandas mais desconhecidas, e uma parcela alia muito bem, né, este ato de comprar com o ato de ouvir música por streaming, coisas do tipo. Eu sei o papel que o streaming possui, principalmente em divulgação e consumo de material, de bandas e músicas e tudo mais, mas me surpreendeu bastante, porque uma das visões que eu tinha era que este número das pessoas que consomem apenas streaming fosse maior. Muito disso se deve talvez pelo fato
deste fetiche do vinil estar em alta, né? As pessoas estão consumindo vinil, procurando. Você vai a uma feira de discos, o número de pessoas que iam há 5 anos atrás, 6 anos atrás, é muito maior hoje. Isso vem crescendo muito. E o que é bacana, porque eu cheguei aí em feiras de disco que eu passei o dia todo lá, teve 10, 12 pessoas. Hoje é lotado. Então, isso pode ter refletido um pouco no resultado final dessa pesquisa. Mas eu fiquei muito contente de saber que as pessoas ainda procuram o material físico. Quando há uma barreira financeira, não compro por causa de grana, isso é algo que está fora de si, né? Você não consegue lidar com isso. Agora, quando a pessoa tem um dinheiro ali sobrando e ela busca adquirir o material da banda que ela gosta ou conhecer novas bandas, apoiar o iniciante, isso é muito bom. Então, eu fiquei muito, muito surpreso com o resultado desta pesquisa, sim. E como você acha que vai ser o futuro na maneira de consumir música? Eu acho que o streaming veio para ficar. Esta facilidade do material, de você conseguir a qualquer momento ouvir um lançamento assim que ele sai, isso é fantástico, né? Eu, quando menino, tem alguns discos que mexeram muito comigo, assim, na época do lançamento, e eu demorei 2, 3 anos para conseguir uma cópia. E isso, a gente não lembra dessas histórias com orgulho, né? Muito pelo contrário, era muito difícil. E você conseguir ouvir algo que acabou de ser lançado, isso é fabuloso, isso é inimaginável para quem está vindo lá dos anos 90. Então, o futuro, eu acredito que eu não consigo prever com exatidão como será o futuro da mídia física, porque a mídia física hoje ela tem um status mais de colecionismo e ou fetiche, né? Eu não sei, as pessoas não sentem necessidade. Você não precisa ter o material físico para falar que você curte metal, que você é um cara atuante no underground. O streaming vai facilitar muito para que as bandas sejam notadas. Isso facilita muito mais. Antigamente, muitas bandas demoraram muito para serem notadas, mas o streaming veio com uma força muito grande. Eu espero que, com o tempo, a gente tenha uma facilidade maior de conhecer novas bandas, porque as pessoas ainda estão muito presas aos algoritmos, né? As pessoas ainda ouvem muito o que é indicado ou que aleatoriamente aparece para você ali. Então, eu acredito que o underground vai se fortalecer ainda mais quando houver ali um streaming específico ou sei lá, nem que sejam, não sei, o algoritmo trabalha um pouco mais para isso. Mas, em contrapartida, serviços de curadoria, como os canais que falam de metal no YouTube, a própria Dark Radio, canais que apresentam isso para as pessoas, tende a se perpetuar, né? Eu acho que a gente talvez perca muito a audiência com o passar dos anos, mas as pessoas que ouvem a Dark Radio, as pessoas que consomem os canais que falam de metal, os canais mais extremos, essas pessoas sempre vão ter ali um conteúdo relevante que traga um pouco das novidades sendo lançadas, porque é um risco muito grande, por mais que seja coisa boa que essas pessoas continuem consumindo material físico, mas é um risco muito grande se a gente continuar consumindo apenas das mesmas bandas, porque você fica apoiando discos ali que às vezes, muitas delas saem sem muita inspiração, em detrimento de bandas que lançam materiais incríveis, mas por um problema de alcance não conseguem chegar na maioria dos ouvintes. Então eu acho que o streaming veio para ficar, e os serviços de curadoria, aqueles que indicam, que apontam, que falam sobre o que está fora da evidência, tendem a ser ainda mais referência para quem busca esse tipo de música. Muito obrigada pela participação aqui no Momento Cultural. Eu que agradeço essa participação. Falar de música sempre foi uma grande paixão e eu fico muito contente de poder contribuir um pouco com esse assunto tão relevante, assunto que dá horas e horas de papo de boteco, assuntos que podem gerar aí matérias incríveis, e eu fico muito feliz de participar e de estar aqui no Momento Cultural. Muito obrigado a você, aos seus leitores, aos seus ouvintes,
e continuem apoiando o underground, independente da forma como você consome material. E o que vocês acham dessa pesquisa? Também concordam com o resultado? Contem para nós! Gostou deste conteúdo? Então curte, comenta, compartilha e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. E por hoje é isso. Até a próxima e beijos!